A todos, meu nome é Samara, sou de Itapecurimirim, do estado do Maranhão, mas atualmente estou morando aqui no Lifestyle Center Serra do Cipó, já vai fazer 5 anos já. Conheço também o Léo Caçaoca, né, e algumas pessoas em especial, e eu sou grata a Deus pela oportunidade que Ele está me dando neste momento de poder estar compartilhando esse capítulo que é de tão grande importância para esses últimos dias. Que não sou eu, como vocês também possam sentir abençoado, e que tudo que vier a ser falado aqui, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de iniciar fazendo mais uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que neste momento que o Senhor nos concede podermos compartilhar mais o que temos aprendido e o que precisamos, ó Deus, colocar em prática em nossas vidas para este último tempo, Pai. Queremos te pedir em especial neste momento que o Senhor venha aqui nos conceder sabedoria, discernimento, para que tudo que aqui venha a ser falado, Senhor, que seja para honrar e glorificar o teu nome, que o Senhor nos use aqui, que não seja eu falando, Pai, mas que seja o teu santo e bom Espírito, Senhor. E é isso que te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Pessoal, no decorrer do estudo, quem quiser estar querendo levantar a mão ou falar alguma coisa, se sintam muito à vontade, tá bom? Bom, esse capítulo é um capítulo que me chamou muita atenção. Deus, ele tem várias maneiras de estar nos auxiliando, de estar nos ajudando, para que nossos olhos possam estar atentos, os nossos ouvidos também possam estar atentos para melhor entender e compreender quais são os planos de Deus para a nossa vida e também quais são os sinais, né? Na Bíblia fala ali, né, que no mundo vai ter aflições, né, que vai ser nação contra nação, reino contra reino, terremotos, etc. E assim, a gente já vê vários sinais, né? Aí mostra já, a Bíblia em si, a palavra de Deus mostra vários sinais ali em si, mas não é só esses sinais que está aí a mostra, né? Mas também esses sinais aqui, que são sinais que às vezes estão ocultos, mas que as pessoas em si que estão ao nosso redor não estão vendo, mas quem conhece a gente, e Deus principalmente que nos conhece, ele sabe como se vai o nosso coração, né? Então, esse capítulo, eu me identifiquei muito com ele, e o Senhor me fez refletir muito sobre esse capítulo, que fala, né? Engano satânico nos últimos dias. Eu gostaria de começar em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 a 22, que diz assim, para a gente poder entender o que Deus quer da gente. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 17, 18, 19 ao 22, que diz assim, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Então, aqui é algo que o Senhor me impressionou muito, porque ele fala que não apagueis o espírito. E, a princípio, ele fala assim, orai sem cessar. E a gente sabe que, nesses últimos tempos, Satanás tem usado todas as suas formas ali para poder tá levando os filhos de Deus à ruína, à degradação, e até mesmo pensar que não há mais solução, que não há mais jeito, mas a gente sabe que a nossa esperança é Jesus, e que enquanto a porta da graça estiver aberta, temos essa oportunidade de estar ali entregando a nossa vida a Jesus. E aí, no princípio, fala assim, sobre o disfarce do cristianismo, né? Quem quiser nos acompanhar aí, também quiser comentar, podem ficar à vontade, tá bom? Eu marquei algumas partes que eu achei importante, que diz assim, aproximando-se, enfim, da história terrestre, Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar dirigente do mundo cristão. Atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade que é incrível, está atingindo com seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorá-lo. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo.
Mas a palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível, enganariam até os próprios eleitos. Então, a gente vê aqui, a princípio, né, que fala que Satanás ele está ocultando sua perversidade sobre o espaço do cristianismo, ou seja, ele está usando até mesmo aquelas pessoas dentro da igreja para ali fazer com que as pessoas em si entrem na ruína. E a gente precisa estar muito com Deus. A gente precisa estar muito com Deus. Por quê? Porque para a gente não cair nessa cilada, ou até mesmo a gente ser usado como um instrumento na mão do inimigo para que muitas almas, em vez de ser ganhas para Cristo, se perca para Cristo. E aí continua, né, dizendo que como os espíritos professaram fé na Escritura Sagrada, demonstrarão respeito pela instituição da igreja, sobre sua obra será feita como uma manifestação do poder divino. Mas assim, de todo o capítulo do texto é importante, do capítulo aqui. Mas uma parte que me chamou muita atenção, que o Senhor me fez refletir, até mesmo montar um sermão sobre isso, foi essa parte aqui, ó. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua de um pecador declarado ou degradado proscrito. É uma vida que parece virtuosa, honrada, nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício, um gênio, um talento, uma simpatia e assim, uma simpatia, mesmo ações generosas e benévolas podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício. Então, como a gente vê aqui, né, esse é um ponto muito importante que o Senhor me fez analisar, se eu estou sendo essa pessoa aqui, né, que está mostrando que, assim, a aparência exterior, eu sou bondosa, né, sou amorosa com o meu próximo, que eu sou uma pessoa, assim, simpática, que está ali sempre servindo na obra de Deus, que tem uma aparência ali de piedade, mas como é que se encontra o meu coração? Isso é algo que o Senhor me fez refletir muito, porque às vezes a gente vê a pessoa em si, né? Aparentemente ali, e nossa, que pessoa espiritual, que pessoa evangelista, que pessoa consagrada, mas somente a pessoa em si e Deus sabe se ela está ali alimentando um pecado acariciado. Às vezes as pessoas pensam que pecado acariciado é somente o quê? Eu tô acariciando ali um vício, por exemplo, né? Pessoas que têm um exemplo que todo mundo já sabe, assim, a imoralidade sexual. A pessoa está acariciando, mas o vício em si não é só isso. Isso é um pecado grave, mas também não é só isso. Todo pecado que nos afasta de Deus é grave. A fofoca é um pecado, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé também, a falta de buscar a Deus também. Por quê? Porque Deus, ele está mostrando, ele está dando a bênção, mas as pessoas em si, o que acontece com as pessoas em si? Elas, às vezes, não entendem, ou então estão tão surda, tão muda e tão cega, que elas não estão vendo ali que Deus, ele quer resgatar, ele quer tirar das trevas, ele quer trazer para a luz. Então, esse foi um ponto, assim, que Deus, ele tem me chamado a atenção, e eu parei para refletir muito na minha vida. Aqui também fala sobre, até mesmo dentro da igreja adventista, né? Na Bíblia fala assim, que não é para a gente julgar, né? Não julguei segundo a aparência, mas pela reta justiça. E aí as pessoas pensam assim mesmo, até mesmo dentro da igreja adventista que fala, né? Que tem muitas pessoas que às vezes estão o quê? Estão mostrando uma forma de piedade, mas que não estão sendo piedosas através das suas ações, através da maneira ali de agir. Mas vai haver muitas pessoas, tanto da igreja adventista, como fora da igreja adventista, de outras igrejas, que vão ser salvas. E esse aqui é um chamado para a gente, né? Nos últimos dias ali para a igreja adventista, é um alerta para a gente acordar, para a gente despertar. E aqui tem uma parte que fala assim, a incredulidade, até mesmo na igreja adventista. A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem caminho para a execução dos ardis de Satanás. Então, tem uma frase aqui que eles falam muito, que
Satanás, ele não invade casa vazia, e realmente Satanás, ele não invade casa vazia. Por exemplo, na Bíblia fala que, Cristo fala, eis que estou à porta e bato, né, quem abrir, ele vai entrar. Então, assim, Deus, ele nos deu essa oportunidade de estar ele nos deu essa oportunidade de a gente estar podendo ali abrir a porta do nosso coração para que ele entre, para que ele faça morada, para que ele faça essa transformação e nos conceda um prazer imenso de poder estar ali buscando a Deus, né? De poder ali também estar crendo mais em vez de duvidar, porque o que Satanás quer é colocar a semente da dúvida em nosso coração e a gente começar a duvidar das promessas maravilhosas de Deus, toda a repreensão que Deus nos dá é o amor de Deus expressado ali. Por quê? Porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos restaurar. E Cristo, Ele já fez tudo, e não só fez tudo, como também Ele ainda tem lutado. Ele tem vindo atrás da gente em vez de ser ao contrário. Então, aqui é um alerta para nós, né? Para a gente avaliar o nosso coração, porque às vezes nós mesmos podemos estar nos enganando e a gente não está sabendo. E aí, mais abaixo, vai falando aqui sobre os espíritos de mentiras que contradizem as escrituras. Os santos, eles precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos e demônios lhe aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como doutrinas não escriturísticas. Eu estava refletindo muito sobre essa questão, por quê? Porque as pessoas, em geral, né, muitos guardam ali o dia de finado, né, etc. E uma vez eu não fui, e aí minha mãe falou assim, você não vai acender vela para sua avó? Eu digo, mãe, morreu, tá no pó, acabou. Conhecendo ali, né, a verdade presente, o estado dos mortos, etc. E aí minha mãe falou assim, pois eu vou acender a velhinha para minha mãezinha, para ela não andar no escuro, para ela ir seguir a Jesus, etc. E eu fiquei imaginando assim, meu Deus, as pessoas estão tão... A gente já foi assim também, né? Mas as pessoas, elas estão tão cegas que elas deixam por si só permitir ali que o inimigo, ele endureça o coração da pessoa em si de uma tal forma que ela não enxergue, né? Tá tão cheio de escama aos olhos que elas não enxergam ali que Deus, ele tá revelando a palavra dele, ele tá nos mostrando que o tempo de ele voltar está muito mais próximo do que a gente imagina e que a gente precisa estar nesse momento de preparação, né? Precisa estar alerta ali sobre os enganos de Satanás nesses últimos dias. Ele está trabalhando arduamente, ferventemente, ele não dorme, ele está ali acordado de noite, como foi falado a princípio aqui, que ele está como um leão ali, andando em redor. Para qualquer oportunidade, ele está ali atingindo a nossa vida. E aí a gente continua, né? No capítulo falando. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas falhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. E aí continua mais. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo, reclamando título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Eu lembro, na minha infância, né, a gente também já ouviu falar também, que às vezes, assim, se engasgava, né, com um pedaço de osso, com a espinha, etc., e aí levava no benzedor. E aí ele vinha lá, orava, e no momento que ele orava, assim, demorava minutinhos que ele acabava aquela reza dele lá, que não era oração, a reza dele lá, a espinha descia, o osso descia, sumia. Então, assim, isso já aconteceu comigo, né? Aí desengasgou ali tudo. E, assim, eu ficava maravilhosamente, assim, encantada. Eu falava assim, uau! Então, a gente vê que, às vezes, nessas simplesinhas coisas, a gente fica maravilhado. Imagina as coisas que Satanás, que tem o poder ali para fazer, vai fazer assim com que o olho humano, aqueles, né, que não tiverem nem consagrado, não estiverem buscando a Deus, vai fazer e vai ser como uma cilada, né? Fazer ali grandes prodígios de cura, de restauração, de fazer até mesmo as pessoas que já morreram aparecer para enganar muitas pessoas. É por isso que na Bíblia fala que a gente precisa
ter muito cuidado, porque Satanás ele vai agir de uma tal forma, nesses últimos tempos agora, que, se possível, ele vai querer levar até com eles os próprios escolhidos de Deus. Então, a gente precisa estar ali vigiando muito. E aí fala aqui que o povo de Deus não será desencaminhado, os ensinos deste falso Cristo não está de acordo com as Escrituras, sua bênção é pronunciada, os adoradores da besta, da sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus sem mistura será derramada. Tem uma passagem que fala que Deus ele não poupou nem os anjos que eram santos, que se deixaram cair. Imagine nós, seres pecadores, que sabem o que é certo e o que é errado, mas muitas das vezes a gente prefere fazer o errado do que fazer a vontade de Deus. Mas Deus, ele, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele está ali estendendo a mão. Meu filho, vem aqui, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar, para te levantar. Na Bíblia fala também que, assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Deus, ele nos deu a capacidade e nos presenteou com o livre-arbítrio, que é de escolher a que reino que a gente quer servir, se é a Deus ou se é a Satanás. E, continuando, né, sobre ali o falso reavivamento. Deus viu que tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessa corporação religiosa, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com ele. Na Bíblia, a gente vê, a princípio, né, ali em Gênesis, que fala, né, sobre Deus falou que não era para Eva, Adão comer do fruto, e aí Satanás, o que ele fez? Ele usou a verdade em cima da mentira. Então, ele inverteu a palavra de Deus ali, e a mesma coisa é hoje. Ele inverte a verdade em cima da mentira. Deus fala uma coisa, ele vai lá, investe em outra, e aí as pessoas atualmente estão acreditando mais no que os falsos profetas estão falando, acreditando mais no que um padre, um pastor, que não é realmente convertido, está falando do que propriamente na palavra de Deus, na Bíblia, que essa Bíblia é uma Bíblia sagrada, onde está a nossa salvação está em Cristo, e Deus ele nos dá a palavra dele aqui, para que a gente seja um povo vigilante, um povo de oração, um povo consagrado, um povo que não teme chamar o pecado pelo nome exato, mas que pela graça e pelos méritos de Cristo permanece firme pelo que é reto, ainda que caiam os céus, né? Está na página, está na educação. Então, assim, Deus ele tem chamado esse povo, ele tem reavivado as pessoas, não só na igreja adventista, como também nas igrejas caídas, como aqui foi citado. Deus ele não faz nenhuma acepção de pessoa, até mesmo porque na Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas, que não é para nós julgarmos segundo a aparência, mas pela reta justiça, e que também ele nos amou de uma tal forma que ele deu o filho dele para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos nós temos a oportunidade de sermos salvos, mas vai depender da nossa decisão e da nossa vivência. Satanás, ele copia tudo de Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Deus é que fez todas as coisas. Então, Satanás, como ele não sabe fazer todas as coisas, ele faz o quê? Ele copia o que Deus já fez. Só que essa cópia que ele faz, o que acontece? Ele copia e usa a mentira em cima da verdade, em cima da palavra do Senhor. Então, vai haver um tal reavivamento ali, um tal reavivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, ele vai se esforçar, agora como nunca antes, com minhas palavras agora, para impedir, introduzindo uma contrafação, ou seja, introduzindo a mentira nas igrejas, né? Então, a gente precisa estar muito atento, porque até mesmo nós, quando a gente for estar pregando, falando, não é simplesmente a gente só acreditar, o pastor está falando, a irmã está falando, não. Não é simplesmente só isso, mas vai muito além disso, que é o quê? É a gente confirmar na palavra de Deus que condiz com o que a pessoa está falando ali em si. Então, a gente precisa estar muito, muito atento sobre essa questão.
E aí aqui também vai entrar sobre a parte da música, né, que é um laço ali. A música em si, Deus ele tem me curado de várias formas, né? Então a maioria das coisas que eu vou falar aqui são experiências que eu já tive com Deus, graças a Deus que Deus tem me libertado. A questão da música, ela tem uma importância muito grande na minha vida, né? Chegou uma determinada fase da minha vida que a música, assim, fazia parte de mim, assim, mexia com todos os meus sentimentos, com as minhas emoções, e aí eu já estava ruim. E aí, com esse ruim, o que eu fazia? Eu colocava mais músicas ainda para me deixar mais para baixo, para baixo, para baixo, ou então as músicas ditadas ali para estar me, me, me levantando, me dando aquele ânimo. A gente sabe que o nosso ânimo, a nossa força, a nossa alegria é somente Cristo. Então, Deus, ele me curou através das músicas da Igreja Adventista. E assim, não é nem todas as músicas. As músicas que eu prefiro mais são as músicas do Antignar, né, que são as músicas mais sacras. Mas aqui fala que Satanás ele vai fazer da música um laço pela maneira por qual é dirigida. Então, até mesmo dentro da nossa igreja, a gente precisa estar ali analisando, né, a forma da música, a letra da música, a forma que a pessoa ali canta, porque tudo isso pode, às vezes, envolver ali um sentimento da pessoa em si, ou pode fazer com que a pessoa em si ela deixe, né, levar e fique cega, surda e muda. Então Deus ele me curou da música através das músicas sacras, em especial do Inário Antigo, através também de cantar na igreja também, através do evangelismo. Então assim, Deus ele tem várias formas, né, de nos libertar, de nos mostrar ali que tipo de música a gente vai precisar estar ouvindo. Porque não devemos dar lugar a essas estranhas tensões mentais, porque afastam a verdade da mente das profundas atuações do Espírito Santo. E a obra de Deus, ela precisa se caracterizar pela calma e a dignidade. Então, não é tambor, não é música que faz deixar você agitado, estressado, ou que tira o seu foco, o seu pensamento ali. Mas são músicas, como aqui fala, que tenha calma, tenha dignidade, sejam músicas que sejam santificadas, que elevam a nossa mente e o nosso coração nos mais altos céus, né? Que é ver ali o poder de Deus atuando ali através da música em si. E aí a gente continua falando aqui sobre o falso falar da língua também, que é o fanatismo, a falta de citação, falar em línguas, cultos ruidosos, dons postos dentro da igreja de Deus. Esse, pelos seus frutos, os frutos de tudo isso não têm sentidos bons, pelos seus frutos o conhecerei. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. E aí vai falando mais abaixo que eles esforçam-se por isso e chegam à excitação dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz a roubos do sentimento, essas pessoas emergem no mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. Tem muitas igrejas que começam a falar, né? Diz que tem dom de língua, que começa a falar umas línguas estranhas. A língua que nós precisamos falar é a língua que Cristo quer que a gente fale, que está revelado na palavra de Deus. As pessoas, elas têm por isso, muitas das pessoas fora lá, elas interpretam essas línguas por linguagens estranhas, né? Colocar a mão por cima e começa a falar algo, tem que falar umas linguagens que ninguém entende. Então, às vezes as pessoas pensam em si que isso é um dom de língua, que Deus está ali profetizando, e não é isso que Deus está ali batizando as pessoas em si, mas não é esse dom de língua que Deus quer nos dar. Ele quer nos dar os frutos do Espírito Santo, que vai ser através das nossas ações, da maneira com que a gente age, né? Que vai poder ali estar beneficiando outras pessoas. Então, a gente também precisa estar vigiando também sobre o falso falar em línguas. E aí, nos últimos dias também vai aparecer ali anjos maus, né? A gente vai aqui falando e fala que vai aparecer anjos maus. Também que Satanás ele vai usar toda a oportunidade para seduzir e desviar
e desviá-los de sua lealdade a Deus. Seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram, com ele apareceram na terra como homens procurando enganar. Anjos de Deus também apareceram como homens e usaram todos os meios ao seu alcance para desfrutar dos desígnios do inimigo. Então, a gente pode tirar uma lição daqui, né? Porque Satanás e seus anjos, eles vão usar todos os artifícios, né? Eles vão também se esforçar ao máximo para fazer com que o povo de Deus, ele desista ali de fazer a vontade de Deus e vá para o lado dele. E é da mesma forma, como ele está se esforçando para a gente cair, né, se afundar no buraco ali, partir para o lado dele, nós precisamos também nos esforçar para permanecer mais perto de Cristo, para nos consagrar mais, dedicar a nossa vida, o nosso tempo, nossos talentos e nossos dons para a causa de Deus, permanecer firme, enraizados em Cristo em nossas vidas. E aqui fala também que os anjos maus, em formas humanas, falarão com os que conhecem a verdade. Então, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, estar apto ali, né, para poder entender, compreender, clamar ali poderosamente pela presença do Espírito Santo atuando em nossas vidas ali, para que a gente possa melhor entender, melhor compreender, melhor vigiar quais são os enganos satânicos de Satanás nesses últimos dias. E diz aqui que os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios. Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas, a menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá vitórias sobre nós. Vitória em Cristo é uma música que eu gosto muito. A nossa vitória está em Cristo. E se a gente não pelejar para vencer com Cristo, a gente vai cair, a gente vai se perder. E esse não é o objetivo de Deus. Quando Cristo estava no horto, o que ele fez? Ele orou, ele clamou a presença do Pai para permanecer ali com ele constantemente. E não só isso, como também ele derramou suas lágrimas, mas foi por 2 motivos. Uma era de alegria e outra de choro, de tristeza. Por quê? Porque ele sabia que o sacrifício dele não seria em vão, que muitas almas iam ser ganhas para o reino de Deus, mas que também muitas das pessoas iriam preferir o lado do inimigo, se abstendo-se de todos os prazeres que o mundo tem a oferecer, do que fazer a vontade de Deus, do que reconhecer que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso Redentor. Aí temos também a personificação dos mortos, né? Temos também que Satanás, ele vai chegar um momento ali que ele vai personificar a Cristo, não só os nossos entes queridos também, como também o principal que é Cristo, né? Ele vai usar de uma tal forma nos últimos dias para parecer tanto com Cristo que aqueles que não estudaram a palavra de Deus, aqueles que não estão ali aptos para entender como que vai ser a vinda de Cristo, nos últimos dias, vão adorar a besta e sua imagem, né? E não é isso que Deus quer. A gente sabe que na Bíblia fala que não está falando no dia nem a hora, mas fala que o tempo está muito mais próximo do que imaginamos, que precisamos vigiar, orar e entregar a nossa vida a Deus. E aqui Satanás personifica Cristo, aqui na página 141, logo abaixo fala assim que Satanás, vindo como Cristo e operando com todo o engano da justiça nos que se ligam em sociedades secretas. Satanás, ele é um agente secreto. E na Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então a gente precisa estar muito com Deus, porque esse é um mundo de trevas. E se esse é um mundo de trevas, nós precisamos estar o quê? Ser a luz de Cristo, a luz de Cristo precisa brilhar em nós, para que onde a gente chegar, a gente possa ser uma luz de minhas trevas, possa dissipar as trevas ali. Então, o caráter de Cristo, ele precisa ser revelado em nossas vidas, agora como nunca antes. E logo abaixo vai falando que Satanás, ele vai se assemelhar a Cristo em todos os sentidos. Então, há, porém, um limite que Satanás não pode ir, e aí ele vai chamar em seu auxílio o engano e falsificar a obra que tem realmente poder de efetuar.
Nos últimos dias, ele apresentará de tal maneira que faça homens crerem que ele é o Cristo vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará na verdade em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde possa chegar a simples aparência. Isso não enganará ninguém, senão os que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Então, a gente precisa estar muito atento, gente, sobre essa questão. Porque Satanás, os ardis deles são tão ocultos que às vezes a mentira está na nossa frente, a gente não está enxergando, a gente não está procurando ali entender, compreender ali as verdades prescritas na palavra de Deus. Então, Cristo, ele nos quer que agora, como nunca antes, a gente se apegue mais na palavra de Deus, faça com que Cristo seja o nosso alicerce, a nossa fortaleza, a nossa rocha, para que no grande dia a gente não caia, mas que a gente possa estar de pé para a volta do nosso Criador. O tempo está avançando, eu também vou avançar aqui também um pouquinho, né? Satanás aqui fala que Satanás ele dá a impressão de que responde às orações dos santos. Então, às vezes, a gente está tão concentrado em algumas coisas que Satanás, até mesmo na palavra de Deus, já passei muitas experiências com isso. Você está tão concentrado em alguma coisa, você quer tanto uma bênção, que você começa a orar, pedir sinais pela natureza, na palavra de Deus, em um hino, e aí você fica tão concentrado naquilo, que o que Satanás faz? Ele vai usar a palavra de Deus, vai usar a música, vai usar um sinal que você pediu na natureza, para mostrar que é uma resposta que Deus ele está fazendo ali, para que, confirmando que Deus está te respondendo, mas na verdade não está. E como que você sabe disso? Depois que você vê ali as tragédias acontecendo, os erros acontecendo. Então, Satanás, ele faz com que, muitas das vezes, a gente se concentre tanto nas bênçãos, nos pedidos que a gente faz para Deus, que a gente fica tão cego por aquela obsessão ali de conter aquela vitória, de querer receber aquela bênção que Deus queria nos dar, o que, na verdade, é um pedido de egoísmo da gente, que ele vai usar até mesmo a palavra de Deus aqui, um versículozinho desse aqui, ó, dessa palavra bem que assim, para dizer que Deus está respondendo as orações, mas na verdade não está não tá respondendo as nossas orações. E aí aqui também vai falando que será realizados muitos milagres que ele vai fazer, o fogo cair do céu. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que aparecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento do Egito. Então, naquela época lá, se Cristo, naquela época, veio em pessoas, e muitos dos fariseus que estavam lá, muitas das pessoas que estavam naquela época, endureceram o coração, vendo Jesus lá, fazendo as curas, levando a palavra de restauração, que ele é a água da vida, que ele é o pão da vida, e as pessoas endureceram. Imagina hoje, que as pessoas às vezes só acreditam vendo, né? Não, nós temos a oportunidade, só de nós estarmos vivos é um grande milagre, já é a misericórdia de Deus ali atuando poderosamente em nossa vida. E aí a gente vai passando para as partes aqui que Satanás, milagres não podem tomar o lugar da Bíblia, né? Aqui fala no finalzinho assim, ó, que Satanás será deificado. Aí fala assim, ó, mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado em anjos de luz. Os homens serão iludidos e exaltarão ao lugar de Deus, deificando-os, mas a onipotência intervirá, e as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás se expedirá a sentença. Portanto, no dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que os julga. E à medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. Satanás, ele não somente aparecerá como um ser humano, mas também ele vai personificar a Cristo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Foi o que foi falado a princípio, né? As pessoas estão acreditando mais no homem em si, em geral, né? Tanto homem como mulheres em si,
mais do que na palavra de Deus, mais do que em Cristo. E tudo que Cristo quer é o quê? É o nosso coração. Eu gosto de uma imagem que me faz refletir muito sobre isso, que tem Jesus, e aí ele está com a mão atrás, com um coração. E aí, a meninazinha também está com um coraçãozinho. E aí, a menina entrega para ele assim e fala assim: Senhor, é tudo que eu tenho. Ele fala: é tudo que eu quero. Então, tudo que o Senhor quer é somente o que? O nosso coração. Ele quer fazer morada no nosso coração. Ele quer nos curar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Principalmente espiritualmente, nas verdades. E a gente é curado, a gente é liberto das coisas do inimigo que é através da palavra de Deus. Na palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a oportunidade que Deus está nos dando, de poder nos libertar das hostes do inimigo. Milagres não provam coisa alguma. Ide a Deus por vós mesmo, orai pedindo iluminação divina para que possais saber que conheceis o que é a verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígio, o inimigo se apresentará como um anjo de luz e possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois as puras obras de cura, pretendendo ser divinas, que serão operadas. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Ou seja, Satanás, ele copia tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz. Até mesmo morando num lugar desse, onde as pessoas vêm ali para se curar, para se restaurar. E o que a gente sempre fala é que não é os tratamentos, não é a água, não é os outros remédios naturais, não é nada disso que cura, é o poder de Deus que cura, e que isso aqui que tem sido oferecido são bênçãos derramadas nas vidas deles para que haja uma cura física, mental, emocional e principalmente as curas espiritual. Mas que é a fé deles, a fé que eles têm em Deus que vai trazer essa cura que eles precisam. E que tudo que Deus tem nos oferecer, para quê? Para que a gente esteja um corpo puro, um corpo santo, onde podemos melhor compreender, entender, e que também assim para que a presença do Espírito Santo ele possa atuar em nossa vida, uma vida limpa, pura e santa. E milagres não podem tomar a Bíblia, né? Igual aqui fala que o engano é quase universal. Para a gente já finalizar, para dar tempo a alguém querer comentar, diz assim: a desculpa sua negligência da lei de Deus e continua em desobediência, ainda que possua um poder em qualquer, e toda extensão não se segue que possua um grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como um tesouro escondido. Não não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da pessoa ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra de Deus, recebeis o esteto da palavra que torna os homens sábios para a salvação. Milagres acompanharão o ministério do povo de Deus sobre o alto clamor. Eles não terão, porém, a significação que tiveram no tempo de Cristo. A realização de milagres não será mais uma prova de aprovação divina. E o último engano deve logo plantejar-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista, tão meticulosamente que a contrafação desaparecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras. Pelo testemunho desta obra declararão, e todo prodígio deverão ser provados. Então, a gente precisa estar alicerçados, agarrados na palavra de Deus, que é uma palavra que é pura, uma palavra que é santa, uma palavra que nos salva, que nos restaura, que preenche o nosso ser, a palavra de Cristo Jesus. E aqui fala para a gente finalizar que há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo e neste último tempo que ele resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta
a luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo o povo para suas fileiras, e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhes, e ele está procurando vencer até mesmo esses. Então, a gente precisa estar muito com Deus, a gente precisa buscar a Deus agora como nunca antes, ainda mais nesse tempo. Precisamos ler e reler esse capítulo, assim como o livro de eventos finais todo. Por quê? Porque a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Ele quer nos salvar, Satanás ele quer nos destruir. Cristo quer nos libertar, Satanás quer nos aprisionar. Cristo, ele nos deu tudo de graça, Satanás, ele quer tudo pago. E tem uma imagem, para a gente finalizar, tem uma imagem que fala muito sobre um que está em cima do muro, e aí, de um lado está Satanás e seus anjos caídos, e do outro lado está Jesus e seus filhos justos que foram salvos. E aí, na parte de Jesus, fala assim, Jesus chamando, né? Vem para esse lado, assim como os seus justos. E aí, chamando, vem para cá que você vai ser salvo, você vai ser liberto, você vai morar comigo. E do outro lado estava lá Satanás parado, só olhando. E aí, esse homem em cima do muro falou assim, por que que do outro lado estão me chamando, gritando para eu ir, e vocês estão aí calados, quietos. Aí Satanás respondeu assim, porque você já é meu. Por quê? Porque ele está em cima do muro. Então a gente não precisa esperar Satanás chamar a gente, não. A gente precisa correr para os braços de Cristo. Porque Cristo é a nossa força, é a nossa fortaleza. E Ele quer nos resgatar agora como nunca antes nesses últimos dias. Então, o pedido dessa noite é o quê? Que a gente possa nos agarrar agora como nunca antes nos braços de Cristo, estudar mais a palavra de Deus, buscar mais, viver uma vida de consagração, de santificação, porque Cristo ele está voltando e quando ele voltar ele quer todos nós de pé. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Tem uns minutinhos só. Amém, Samara. Louvado seja Deus. E é interessante essa história que você contou do muro, né? Nós precisamos nos posicionar firmemente ao lado de Deus. Porque, como você disse, tem nos mostrado, os enganos são muitos. E algo que chama atenção é a questão dos sentidos, não é? Satanás, ele tem trabalhado para deixar as pessoas, para envolver as pessoas em todos os sentidos. Na visão, tato, paladar, de modo que amorteça esses sentidos, e aí quando ele vier com o engano, o grande engano dele, porque é misturado, né? É a verdade, você olha assim, ué, mas isso aqui tem razão, mas tem um pouquinho de mentira no meio. E aí as pessoas estão com sentidos tão embotados, assim, não conseguindo enxergar essas coisas espirituais que caem. E isso nas nossas fileiras, inclusive, como ela diz, né? Então, mesmo entre o povo de Deus, infelizmente, tem caído nesses enganos. Nós precisamos vigiar nossos 5 sentidos. O que entra, que eu assisto, que eu ouço, que eu como. Porque Satanás tem usado tudo, né? Para nos deixar dessa maneira doentes, fracos, com os sentidos embotados, para que nós, quando ele vier com engano, a gente seja enganado. E ele vai personificar, olha só, vai aparecer como ser humano para muitos, mostrando o engano, tentando enganar pessoas que conhecem já a verdade. E quem não será enganado é quem está firme na verdade. A Andressa quer falar? Aham. Esse aí que você falou, Cláudia, é interessante, né? Porque nós temos que cuidar, né, das entradas da nossa alma, né? Para que nós não sejamos contaminados pelos nossos sentidos. Outra coisa em relação à música, né? É, é um assunto muito sério, né? Que hoje muitas pessoas comentam na igreja, porque assim, a letra da música, ela não santifica a música, entendeu? A letra em si. Hoje o que está acontecendo é, eu não consigo, assim, a maioria das músicas da nossa igreja, eles pegam, né, algum estilo, pop rock ou rock,
no pop, alguma coisa assim, insere uma letra que fala de Deus, mas que não é uma música que agrada a Deus, entendeu? Então essa armadilha de Satanás aí, a música, ela tem prendido muita gente, tem enganado muitas pessoas, né? E é assim que eu vejo, eu quase não vejo mais músicas que sejam realmente consagradas na melodia para Deus, entendeu? E eu achei interessante essa parte da música também, né? E envolve toda a questão de a gente guardar as avenidas da alma, porque às vezes a música em si, ela faz o quê? Mexe tanto com o sentimento das pessoas em si, que às vezes muitas das pessoas, às vezes o quê? Tira a vida por causa do quê? Da letra da música em si, da melodia da música em si. Então a gente vê que Satanás, ele usa tanto a música também para influenciar principalmente os jovens, que muitos jovens, às vezes, por ouvir uma simples música, a letra da música vai mexer com os sentimentos, e aí tá numa sofrência tão grande que eles vão tirar a própria vida. Então, a gente tem que, até mesmo nós, né, precisamos realmente vigiar essa questão também. Eu achei interessante. Sim. Então, nós vemos que o engano está para todos os lados, né? Em todos os aspectos da vida. Todos os sentidos. Ele busca acessar nossa mente através disso, né? Música, o que eu como, o que eu assisto, o que eu visto, porque dependendo do tecido, por exemplo, né? Pode me contaminar. Os produtos que eu uso, várias coisas, e isso influencia, então, na minha saúde, faz com que eu fique com sentidos inotados. E não perceba, não sinta as coisas espirituais, não entenda. E foi interessante que você falou, né, sobre a questão do perfume, porque até mesmo a essência do perfume, ela vai trazer lembranças que você não queria lembrar. Então, para a gente ver que até nisso Satanás ele está agindo ali, né? Às vezes você passou por um momento tão difícil, tão delicado na sua vida, que Satanás até mesmo em um simples hidratante de pele, ou um perfume em si, aquele perfumezinho, aquela essência, o quê? Vai trazer lembrança das coisas lá no passado, que vai te fazer novamente sofrer, ou até mesmo te levar para o fundo do buraco novamente, por uns simples cheirinhos. Então, a gente precisa estar muito com Deus e pedir para que o Senhor nos ajude a guardar essas avenidas da alma, que são as coisas mais importantes que a gente tem, para que a gente possa ter uma mente limpa e também nos fortalecer na rocha que é Cristo. Amém. Mas alguém quer fazer alguma contribuição, algum comentário? Não havendo, nós vamos encerrar, então. Eu agradeço a Samara mais uma vez. Muito obrigada, Samara, por ter aceitado o convite, por ter estado conosco, ter trazido essa palavra muito importante. Que todos nós possamos continuar estudando sobre esse assunto. Nós sabemos que existe também um livro, O Grande Conflito, que dá muitos detalhes, inclusive passagens bíblicas, né, sobre esses assuntos. Então, vamos pesquisar, vamos correr atrás, porque Satanás não está de brincadeira, ele está buscando nos enganar, precisamos nos preparar. Gostaria que você fizesse uma oração para nós, Samara, pode ser? Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos porque as verdades estão aí, Senhor, e nós queremos e bem sabemos que o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor, Pai. Então queremos te pedir que em nome de Jesus o Senhor nos ajude agora como nunca antes, orar sem cessar, vigiar sem cessar, Senhor, porque o inimigo está andando em derredor ao nosso lado, Pai, querendo nos devorar, querendo nos destruir, Senhor. Mas queremos te rogar que, pelo sangue de Cristo, Pai, o Senhor coloque os teus santos anjos mais poderosos em poder ao nosso redor, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a guardar as avenidas da alma, Senhor, para que somente o que possa entrar em nós seja para glorificar, honrar o teu santo e bendito nome, Senhor. Purifica a nossa mente, o nosso coração, nos ajude, Pai, a nos avaliar,
a nos enxergar, ó Deus, como somos realmente, a chegar aos teus pés, Pai, para clamar pela tua ajuda, por um coração transformado, Pai. Tira de nós, ó Deus, todo o espírito ruim, Pai, e coloca o teu santo e bom espírito para atuar poderosamente sobre a vida de cada um que aqui se faz presente, Senhor. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um. Que em nome de Jesus o Senhor continue fortalecendo. Que em nome de Jesus eu possa permitir, Pai, conhecer cada vez mais esse Deus que cura, esse Deus que restaura, esse Deus que transforma, que quer fazer morada, Senhor. Que em nome de Jesus, os seus santos anjos mais poderosos em poder, Pai, venha se acampar ao redor de cada um. Que ali o Senhor venha fazer morada, que ali o Senhor venha habitar. E que ali, ó Deus, muitas almas sejam ganhas para o teu reino. Que cada um possa se permitir, ó Deus, criar cada vez mais a sementinha da esperança, da fé, da consagração, da santificação, Pai, e possam fazer do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua rocha, um socorro bem presente, esteja em qualquer tribulação na vida, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, a tua mão venha atuar poderosamente sobre a vida de cada um, que as tuas ricas bênçãos, Senhor, venha derramar sobre cada um, e que também, Pai, o teu amor venha transbordar sobre a vida de cada um. Nesse momento, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro com cada um, auxiliando, protegendo, Pai, e que eles possam se preparar agora, nunca antes, porque cremos, Pai, e breve o Senhor regressará para nos buscar. Te louvamos por tudo isso, e que o Senhor permaneça conosco, e possamos, assim, ó Deus, nos doar com os talentos e os dons que o Senhor nos concedeu. Perdoa os nossos pecados cometidos desde o levantar até aqui, Senhor. Te agradecemos por tudo, e em nome daquele que pode todas as coisas, que te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.